Salve, salve pessoal, bem-vindo aí mais um Fala Vovô. A gente teve aí uma semaninha de internacionais e hoje, felizmente aí nesse final de semana, a nossa Premier League volta. O Chelsea volta sem maiores preocupações no squad para pegar o West Brom agora nesse final de semana. E o Fala Vovô tá aqui para conversar com vocês sobre um pouquinho dessa partida. West Bromwich Albion fica a 205 km de Londres, por aí 1h30, 2 horinhas de carro de West Brom para cá. 8 km de Birmingham City, né? Fazendo parte assim do Black Country. E por que se chama o Black Country? Pela simples razão que West Bromwich Albion é mais conhecido como a cidade carvoeira. Tá? A produção de carvão na cidade alcança a 68% da produção total do carvão na Inglaterra. Então, você está vendo a churrasqueirinha ali atrás, chances que se você compra um saco de carvão, o carvão vem de West Bromwich Albion. O time em si não tá lá essas coisas. Eu acredito que pode ser um jogo fácil, não é? Um jogo que não deve trazer maiores complicações ao Chelsea. Eu acredito numa vitória aí de 2 ou 3-0 fáceis. Vovô, por que você está com uma camisa do Palmeiras? Bom, primeiro, teve muita especulação aí nos jornais, tanto aqui de Londres como no Brasil, que o Chelsea estava atrás do Gabriel Menino, do Palmeiras. Isso mesmo. Gabriel Menino, segundo as informações aqui nos jornais, estaria conversando com os dirigentes do Chelsea para uma possível vinda para Stamford Bridge. Chelsea e Palmeiras não são estranhos em negociações, começando com Felipe Scolari, veio do Palmeiras para o Chelsea, infelizmente não funcionou. E mais recentemente também o próprio Felipe Scolari ofereceu o Gabriel Jesus ao Palmeiras pelo mesmo valor, ou um pouquinho mais barato até do que o City comprou. E o Chelsea apenas não comprou o Gabriel Jesus porque não concordou em esperar até o final do Campeonato Brasileiro para que então o Gabriel Jesus chegasse aqui em Londres. E com isso abriu as portas para o Manchester City. Pep Guardiola foi lá e acabou comprando o Gabriel Jesus. Outro também que era para vir para cá e acabou escolhendo o Barcelona foi o zagueiro colombiano Mina. Mais uma vez, o Palmeiras ofereceu ao Chelsea primeiramente, mas o Chelsea recusou a quantia pedida pelo zagueiro Mina ao Palmeiras. Então a gente fica aguardando aí no Gabriel Menino. Eu particularmente prefiro que ele fique lá no Brasil mesmo, tá jogando bem lá no Brasil, mas não acredito que seja um jogador de Premier League. Mas vamos aí aguardar essa reportagem com ansiedade. Se vier, muito bem-vindo. Como vocês podem ver aqui, a gente já está na primavera. O vovô está fazendo o show aqui fora no jardim. Desculpa a bagunça, mas eu estou reformando o jardim, não é? Eu estou esperando o pessoal vir aí começar os trabalhos, né? Colocar um decking, colocar uns pisos legal aí no jardim, porque no momento realmente está, né? Não está muito legal, mas vai melhorar se Deus quiser. Bom, gente, semana que vem ou daqui 2 semanas a gente já começa a abrir os botecos aqui em Londres e em toda a Inglaterra. A Inglaterra alcançou o nível 0 de contaminações depois que começou a vacina. 60% da população já foi vacinada, tá acima dos 50 anos, já foi vacinada. Então, a partir da semana que vem, depois da Páscoa, já começa o pessoal com menos de 50 anos e a segunda dose para o pessoal acima de 60 anos, né? Maio já começa a segunda dose para os pessoais acima de 50 e assim vai. Acredito que até julho, julho, agosto, toda a população britânica já tenha tido suas 2 doses da vacina
fazendo assim, tendo chances assim da nossa querida Premier League voltar em agosto com o público pagante. Eu particularmente não vejo a hora de sentar outra vez no jardim do meu quintal e assistir um belo de um jogo do Chelsea ao vivo, porque o último que eu vou foi contra o Krasnodar na Champions League. Eu tive o prazer de ser sorteado um pouquinho antes do segundo lockdown e fecharam as portas de novo. Então o vovô teve aquela sorte danada. Se vocês não viram o vídeo, acompanha aí no canal do Vovô Blogueiro. Tem lá Champions League, Chelsea, Krasnodar. O vovô mostra Stamford Bridge para vocês, tudo bonitinho, como que foi, como que é, como que não é. Tá bom, gente boa? Então o vovô vai ficando por aqui. Tenha uma boa Páscoa para vocês. Não deixe de acompanhar nossos canais aí, o Resenha dos Blues, o canal do Vovô Blogueiro, o canal do Antônio, o canal também aí do Gladson, não é? O Albion, o canal lá do Cristiano, Chelsea Fan BH, lá no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Tá bom, gente boa? É um prazer conversar com vocês aí. Bem-vindo à minha casa. Espero que vocês aí curtem o fim de semana. Calorzinho gostoso aqui em Londres. Deve fazer uma temperatura agradável na partida contra o West Brom. Expectativa aí de 14, 15, 16 graus no fim de semana, sem chuva. Então, vale a pena, moçada. Um beijão, um abraço. Vamos que vamos, caralho. Fala, vovô, fica por aqui hoje. E o Vovô Blogueiro volta com o canal normal logo após a partida contra o West Brom, com análises e uma resenha bacana, e também uma resenha lá no Muralha Azul de Londres, não é? A gente faz uma resenha bacana, eu, o Felipe, o Chris, convidados especiais aí, o Gladson. A gente vai tentar fazer uma resenha bacana para vocês aí no Resenha Blues, tá bom? E também no canal do Cristiano, lá no Chelsea Fan BH. Ele tem o pré-jogo aí muito bacana, muitas informações legais para vocês, vale a pena conferir. Se vocês ainda não assinaram meu canal, dá um clique aí, dá um like, dá um subscribe, é de graça, gente boa. Se sair o hat-trick, o vovô dá R$100 para vocês, se for sorteado, sem pergunta, tá bom? Então vamos que vamos, caralho, a gente se vê depois do jogo. Beijão, abraço, fique com Deus, uma boa Páscoa, né? Vamos pescar aquele salmão gostoso para sexta-feira santa. Churrasquinho tá ali pronto ali pro domingão de Páscoa. Carvão vindo de West Brompton, junto com o time para jogar contra o Chelsea. Tá bom, gente boa? Beijão para vocês. Salve, salve, galerinha, muito bem-vindo aí a mais uma edição do Vovô Blogueiro, pós-jogo de Chelsea 2, West Brom 5, exatamente, Chelsea 2, West Brom 5, já estava de se esperar, o que é bom nunca dura, um verdadeiro chocolate, um verdadeiro presente de Páscoa aí para a torcida do Chelsea e para a equipe principalmente. Um chocolate que começou dando certo. Vamos lá, o Chelsea saiu na frente com um gol de Pulisic, uma bela jogada aí, Pulisic abrindo 1-0, e até então a gente estava em total e absoluto controle da partida. Uma besteira do Jorginho aí, recuou numa bola meio que perigosa, causou o Thiago Silva tomar o primeiro cartão amarelo logo no comecinho do jogo. E isso aí dificultou um pouquinho para ele, porque você ficar pendurado o jogo inteiro jogando na zaga do Chelsea é pedir para cartão vermelho, e isso não demorou muito a acontecer. Uma outra besteira aí, o Thiago Silva, na minha opinião, errou a deslanchar, né, para tentar bloquear a bola. Esse é um típico erro que eu fazia na época de moleque, na época dos gramados de terra, de chão de terra aí nos campinhos da Vila Gomes e lá da Moca, lá da USP, não é? Onde a gente jogava valendo uma Coca-Cola. Mas eu acho que um jogador experiente como o Thiago Silva
não deveria ter ido para a bola da maneira com que foi, não viu nada da bola, acabou acertando o tornozelo do jogador do West Brom e sendo expulso de campo. A partir daí, o Tuchel, para mim, fez um erro grotesco na seleção dele. Ele tirou o Ziyech, apesar da bela adormecida não ter apresentado um bom futebol até então, tirou o Ziyech e colocou o Christensen. Não, agora, eu não sou técnico de futebol, entendo muito pouco de táticas, mas para você jogar com 3 zagueiros apenas contra um atacante, para mim é desperdiçar um jogador veloz como o Ziyech. Na minha opinião, o que o Tajo devia ter feito é voltado à posição do 4-3-3, não é? Voltar a defesa a 4 atrás, não é? Contra um atacante mais do que suficiente, mantido o Ziyech ali, mesmo que seja uma bela adormecida, mas de vez em quando ele acorda e consegue fazer alguma coisa. Bom, não demorou muito para o West Brom tomar vantagem jogando contra 10 pessoas. Furlong, né, aproveitando aí um lançamento do goleiro aí, vindo por trás das costas do Christensen e do Zouma, encobrindo o goleiro Mendes sem chance. Daí para frente o Chelsea começou a se perder no campo, segundo tempo. Um pouquinho antes, quando o West Brom conseguiu fazer o segundo, né? O Chelsea completamente perdido em campo. Não se achou dando muito passe errado. O Jorginho hoje realmente, na minha opinião, o pior jogador do campo, juntamente com o Zouma, que também deu lembranças do que era a nossa defesa pré-Tajo, não é? Na época do Lampard. A defesa voltou a ter um lapso aí de horrores, um show de horrores realmente hoje. O melhor jogador para mim do Chelsea hoje, indiscutivelmente, né, foi o nosso querido Kovacic. Né? Jogou um bolão, carregou a bola, tentou armar jogadas, tentou, né? Não teve medo de dar entradas duras. Kovacic para mim o melhor em campo. O nosso ataque desperdiçando muitas e muitas chances, não é? Principalmente nos cruzamentos do James e o próprio Alonso aí desperdiçando 1 ou 2 chances aí legais para poder empatar no 2-2, deixando a nossa equipe bem aberta atrás. O Chelsea teve que ir para frente, teve que descuidar um pouco a defesa, e o West Brom soube aproveitar muito bem esse momento de lapso do nosso meio campo e da nossa defesa. 5 golaços, 5 gols muito bem feitos, sem falha nenhuma do Mendy. A nossa cobertura no meio campo estava fraca, muito fraca, a nossa defesa estava batendo cabeça. Então o West Brom não é um time bobo, é um time que está em penúltimo colocado na liga, eu acho o último colocado na liga, mas eles não são bobos. Sam Allardyce veio com um plano e o plano funcionou, né? Furlong aí colocando 2 gols, né? Callum Wilson, 2 gols para ele no jogo de hoje, 5 gols no total na carreira dele este campeonato, e os 5 gols, por incrível que pareça, vieram contra o nosso querido e amável Chelsea. Então eles dois fizeram um estrago bem grande. Eu não lembro a última vez que o Chelsea tomou 5 gols em Stamford Bridge. Pelo que não me falha a memória, foi contra o Manchester City, na época que o Carlos Tevez ainda jogavam para eles. Mas se vocês puderem retificar o caso e dar uma olhadinha para mim aí, deixa no comentário qual foi a última vez que o Chelsea tomou 5 gols em Stamford Bridge. 2 jogadores têm uma relação, do West Brom tem uma relação muito forte com o Chelsea. O primeiro deles, Ivanovic, entrou como substituto logo no primeiro tempo, mas infelizmente sofreu a coxa e teve que ser substituído novamente. Não é? Coisas
de jogador. Legal ver o Ivanovic ainda jogando bola e jogando bem. Ele entrou bem, por sinal, foi atrás do Timo Werner e o Werner ganhou dele na corrida, acabou estendendo a coxa direita. E um outro jogador, eu queria saber de vocês se vocês sabem quem é e qual é a ligação desse jogador com o Chelsea, um jogador do West Brom que tem ligação com o Chelsea. Se vocês acertarem e souber, deixar no palpite aí, o vovô agradece. Uma pequena competição aí para animar um pouquinho os ânimos de vocês. Bom, gente, espero de coração que isso seja um blip, que isso não volte a acontecer. Uma derrota dessa em casa, principalmente antes do jogo de terça-feira contra o Porto na Champions League, assim, para o Tuchel agora sentar a moçada no vestiário, levantar a cabeça deles e tentar deixar isso para trás, porque terça-feira à noite a gente tem o Porto. Vai ser um jogo muito difícil, a gente joga fora e o Chelsea tem que esquecer o resultado de hoje e partir para cima do Porto para pelo menos tentar, né, abrir uma pequena vantagem ou uma grande vantagem para o jogo de volta. O Chelsea corre o grande risco de perder a quarta colocação esse fim de semana. Aliás, eu acredito que perca a quarta colocação esse fim de semana, né? Nós devemos cair para quinta ou para sexto, dependendo de outros resultados aí. É uma pena, porque a gente podia estar encostando no Leicester, né? E a gente se encontra aí com o risco de perder a quarta posição no campeonato. Então é isso aí, gente boa. Eu não quero estender muito o papo aqui hoje. Vou voltar triste, eu vou voltar de preto, né? Luta pro Chelsea hoje, não deu certo. Infelizmente o time não jogou bem, como eu disse. Nenhum jogador apresentou garra, vontade. O Mount entrou muito bem no segundo tempo, acabou fazendo o golzinho dele, né? Eu acho que o Tuchel mexeu muito mal logo no primeiro tempo. Eu já expliquei para vocês. E eu acredito que esse seria um jogo também para Giroud ter entrado. Porque quando você tira o Pulisic e coloca o Kai Havertz, são jogadores bem... coloca o Mason Mount, perdão, são jogadores bem similares. Jogadores que não mudam muito o sistema tático da equipe. Então eu acho que o Giroud deveria ter entrado, dar mais uma opção de cruzamentos. O James colocou umas bolas deliciosas ali. O próprio Alonso também colocando umas bolas deliciosas ali na área. Infelizmente o Timo Werner está sem confiança alguma. Então o time perdeu essa oportunidade. Mas isso aí é só o vovô falando um pouquinho desabafando aqui com vocês. Então eu deixo aí a pergunta no ar, não? 2 jogadores que têm ligação com o Chelsea. Um é o Ivanovic, né? 3 Premier Leagues, uma Champions League, uma Europa Cup, 2 FA Cups. Todo mundo sabe o que o Ivanovic traz para a mesa quando ele joga. Jogou 9 anos para a equipe. Mas quem é o outro jogador que tem uma ligação com o Chelsea? Então deixa os seus comentários aí. Infelizmente hoje não vai ter o hat-trick, né? O Chelsea tomou 5, tomou uma patada violenta em casa. Esperamos que isso não volte a acontecer. E a outra pergunta que eu deixo para vocês é: qual foi a última vez que o Chelsea tomou 5 gols em Stamford Bridge? Tá bom? Não vamos deixar de acompanhar os nossos canais aí, o Vovô Blogueiro, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Tem também o Muralha dos Blues no YouTube. Tem também o Cristiano lá no Chelsea Fan BH 1905 no Instagram e no YouTube, né? Tem também o canal do Antônio no YouTube. Então não vamos deixar de acompanhar os canais, está muito bem. Se vocês perderem o pré-jogo, né, eu vou colocar aqui no canal do vovô, né? O vovô está toda semana colocando o pré-jogo lá no Muralha, no canal do Muralha, com o programa Fala Vovô. Então, se vocês não quiserem esperar até o pós-jogo para ver o quadro Fala Vovô, a gente volta aí com o Porto no pré-jogo, lá no Resenha dos Blues, né? Então, se vocês quiserem ver
O vovô falando no pré-jogo, tem muita informação legal sobre a cidade de O Porto. Tem umas fotos aí onde o vovô já visitou a cidade também. Então esse quadro durante o final de semana eu coloco, segunda-feira no máximo eu coloco lá no canal do Resenha dos Blues, tá bom? E se vocês quiserem esperar também aqui no canal do Vovô Blogueiro, logo após o jogo do Porto, eu coloco o pré-jogo e o pós-jogo. Tá bom, minha gente? Não deixe de assinar o canal. Vamos que vamos. Uma feliz Páscoa para vocês, se for possível. Um ótimo domingo. Aquele abraço. A gente se vê na terça-feira no pós-jogo contra o Porto, rumo à qualificação para a semifinal da Champions League. Que eu estou achando que vai ser o único jeito da gente classificar para essa Champions League, vai ser ganhando a competição, e espero que a gente consiga fazer este fato pela segunda vez na nossa história. Tá bom, gente boa? Beijão, um abraço, feliz Páscoa para todo mundo. Até mais.